Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma mentoria maravilhosa. Vamos falar sobre o acordo 3, que é não fique presumindo coisas. Isso aqui é assim libertador, porque quando a gente tira conclusões, desculpa, antecipada, né, com base em indícios, suposições, ao invés de realmente se ater aos fatos comprovados, isso pode gerar muito problema. Presumir é supor, é ficar supondo as coisas, né? Ou Cícera, temos a tendência de tirar conclusão o tempo todo, que é julgar. O problema é passar a acreditar que as suposições são verdadeiras, quer dizer, é uma suposição, é um indício, e muitas vezes a gente acredita que aquela suposição, que aquilo que a gente está pensando que é. E uma vez que a gente tem a conclusão, a gente acha que aquilo é verdade, a gente esquece de onde veio o indício e trata aquilo como realidade. E aí? Quer dizer, eu trato uma coisa que não é real como real. Isso vai gerar confusão. A gente vai dar alguns exemplos daqui a pouquinho para ficar assim mais evidente, né? Presumimos, tentamos adivinhar o que os outros estão pensando e fazendo, e depois levamos a conclusão para o lado pessoal. É incrível como que os quatro acordos eles estão ligados, né? Falamos semana passada sobre não levar nada para o lado pessoal. Mas uma hora que eu presumo alguma coisa, ou seja, eu estou julgando sem a veracidade de um fato, eu acabo também levando para o lado emocional, me emocionando. E o fato seguinte já também vai implicar lá no primeiro acordo, porque eu vou acabar pecando com a minha palavra, me ferindo ou ferindo alguém. Após trazer para o lado pessoal, reagimos como vítima, culpando os outros e enviamos nosso veneno emocional através da nossa palavra, quebrando também o acordo um. Presume que se alguém quer te passar a perna, vamos um exemplo aqui, né? Então, traz essa posição para o lado pessoal e aí você ataca a pessoa, porque se você presumir que alguém está querendo te enganar, está querendo te prejudicar, sem ter certeza do fato, é só uma presunção, uma suposição. O que vai acontecer? Você vai trazer para o lado pessoal e falar, pô, o que é isso? Essa pessoa está querendo me prejudicar? Essa pessoa está querendo me defamar? Essa pessoa está querendo levar vantagem em cima de mim? Já levou para o lado pessoal e a próxima ação é atacar a pessoa. E ela vai ver o que eu vou fazer. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou tirar isso, vou tirar aquilo. Por quê? Por causa de uma suposição. Isso é muito comum e a gente faz isso muito. E esse acordo é justamente para a gente começar a vigiar essas suposições para não fazer mais, porque isso vai gerar confusão, isso gera trauma, isso gera sofrimento, é terrível. Toda vez que presumimos, a gente está atraindo problema e sofrimento. É terrível. Um exemplo. Um casal que tem uma amiga solteira e que sempre saem juntos. E aí um dia a casada vai viajar para casa do filho e o marido fica sozinho e o marido convida a amiga para sair e bater papo. A amiga não vai e presume o quê? Pô, o marido da minha amiga está dando em cima de mim, mas ela não tem certeza, ela está presumindo. E aí, o que que ela faz nesse exemplo que é real, né? Mas de uma pessoa, ela pega e conta para a amiga, pô, seu marido me chamou para sair. Olha que cara de pau. Aí a amiga, que é a esposa do marido, briga com ela e acaba a amizade com ela.
Olha a confusão por causa de uma suposição. Então, a conclusão baseada não no fato leva à conclusão errada e depois para o lado pessoal. E daí nascem grandes conflitos, né, dramas. Eu não sei se você já viu isso, mas houve uma quase guerra com a Rússia na época do Kennedy, do presidente John Kennedy, né? Quando a Rússia ela era aliada de Cuba. Cuba se aliou à Rússia e aí havia uma, eu acho que não era uma coisa comprovada, mas havia algo, alguma indício, né? Algum indício de que haviam foguetes russos em Cuba para atirar nos Estados Unidos. E aí criou-se todo um drama, né? Toda uma celeuma. Talvez isso até de propósito tenha sido propagado, né? Para tentar, como é que eu vou dizer, encurralar os americanos, né? E trazer medo, etc. Porque Cuba é muito perto, né? Da Flórida. E quase que aconteceu uma catástrofe, né? De guerra nuclear mesmo, entre os países, né? Foi uma coisa muito perto, até que se chegou à verdade que não havia nada daquilo, né? De alguma forma, os americanos descobriram que aquilo não era verdade, mas você vê o que que é o poder maligno, né? De uma suposição. Então, grande parte dos conflitos, dramas, são causados por presumir coisas. Para acabar com a presunção, como é que eu faço para acabar com a presunção? Tem que fazer pergunta. O sábio faz pergunta. Então, investiga, averigua a verdade, checa. Mas por que que você está. Às vezes a pessoa fala, mas você não ligou para mim. Ah, mas como assim que eu não liguei para você, né? Porque aí você fala, o que que você está falando? Eu liguei sim, sabe? Assim, as pessoas gostam de drama. Não é nem as pessoas, é a mente. O falso eu, que a gente tanto estudou, ele ama conflito, ele ama confusão, ama problema, drama, discussão, caos, né? A mente é o rei do caos. Então, temos que tomar bastante atenção a isso. Temos o hábito de tirar conclusões precipitadas e depois levar para o lado pessoal e depois fofocar sobre essas conclusões. Quer dizer, é aquele fato de atingir o acordo um, deixando de ser impecável com a palavra. Então a gente acaba ainda falando daquela pessoa, da outra pessoa, e isso vai gerando o quê? A transferência de veneno, né? Isso é muito comum na mídia, de inventar notícias, né? Sem checagem, sem que seja verdade, e aí as pessoas ficam comentando umas com as outras coisas que muitas vezes não são verdade, mas não se parou para verificar, né? Para checar, simplesmente vai passando de um para o outro. A fofoca é ser pecável com a palavra e a transferência do veneno de uns para os outros, como a gente falou. Por que nós presumimos? Por que nós tiramos conclusões precipitadas? Porque temos medo de perguntar e pedir esclarecimento. Tem muita gente que tem medo de perguntar, tem medo de tirar dúvida, tem medo de saber a realidade, e aí acaba se contentando com os indícios, com as suposições que vão gerar os dramas, os problemas. O grande ensinamento é sempre fazer pergunta ao invés de presumir algo.
Antes de transformar num veneno, temos que checar a verdade. A conclusão que se tira não é a verdade, sem ter certeza dos fatos. Isso é interessante. Há uma predisposição para sofrimentos em si mesmo e nos outros. A nossa mente, de novo, ama confusão, ama drama, ama conflito, consequentemente, ama sofrimento. Por isso que Cristo falou: no mundo tereis aflições, sofrimentos. Por que que no mundo tereis sofrimento? Porque o mundo é a mente. O mundo é a mente, a nossa mente. Então, cada um tem um mundo, cada um vive no mundo. E se eu não tiver atento, não tiver acordado, por isso que ele fala, tem de bom ânimo, e eu venci o mundo. O que que é o ânimo? O ânimo é vida. Ânimo é estar desperto, é estar acordado. Acordado para quê? Acordado para a vida, ou acordado para os pensamentos que são gerados pela mente. Quando eu tenho a observação dos pensamentos, ira, involuntário, repetitivo e automático da minha mente, então eu tenho consciência daquilo que eu estou vivendo, eu estou passando, eu estou ouvindo. E uma vez que eu tenho consciência, eu não vou me satisfazer com indícios e com presunções. Isso não faz sentido. A gente está consciente e aceitar a presunção. Quando a gente está consciente, a gente questiona. Não, mas peraí, mas será que isso é verdade mesmo? Mas de onde veio isso? Quem falou isso? Qual que é a fonte disso? Vamos olhar a fonte. Vamos olhar aonde começou. E não sair acreditando em tudo que falam, em tudo que dizem, em tudo que prometem, né? Ó, todo mundo vai ter picanha e comer e tomar cervejinha. Quer dizer, alguém, o cara lança uma palavra que não tem nenhuma veracidade, quer dizer, não estava acontecendo ainda, simplesmente joga e as pessoas acreditam, sem ver o fato, sem ver a realidade. Simplesmente acreditam numa presunção. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o mundo vive de presunção, o mundo vive de narrativas. Na nossa própria cabeça, quanta narrativa tem na nossa cabeça? Quantas coisas fica falando? Não, isso não vai dar certo, isso não pode acontecer, isso é muito difícil, isso é muito complicado, eu não tenho mais essa oportunidade, eu não tenho mais idade para isso, porque não tenho o que fazer. Um monte de presunções, um monte de comentários, de narrativas a mente cria na nossa cabeça. Então, cuidado com a voz tagarela da sua cabeça, porque essa é a voz da sabotagem. Esse é o maior sabotador da nossa vida. A mente gosta de comparar, concluir, criar o caos, interpretar mal o que está acontecendo, está sempre levando para o lado ruim, para o lado negativo as coisas. Então, quer dizer, se você tiver levando tudo do lado ruim para o lado negativo, não estou falando que tudo é bom, tudo é maravilhoso. Não. Claro que tem coisas que são ruins, mas presta atenção no que você está presumindo. Se aquilo tem base é, real, se aquilo é verdade. Temos a tendência de enxergar apenas aquilo que queremos enxergar e ouvir aquilo que queremos ouvir. Cuidado. Por causa do que isso? Por causa do condicionamento mental. Então, se a gente estiver condicionado a
só ouvir sobre matemática. Eu só quero ouvir sobre matemática, só falar sobre matemática. Então, aquilo que não for sobre matemática, não vou ouvir. Então, é muito comum a gente ser seletivo na nossa mente. A gente tem que tomar cuidado com isso. Usamos nossa imaginação para tirar conclusões. Quanto mais falta informação, mais a mente gosta de tirar conclusão precipitada, porque a mente ela ela gosta de economizar energia. Então, quanto menos você pensar para concluir alguma coisa, melhor para a mente. A mente não quer gastar tempo pesquisando, não quer gastar tempo procurando a verdade, né? E só o fato de vocês estarem aqui já mostra que vocês têm um certo nível de consciência já, porque vocês estão aqui para procurar, para enxergar a verdade, para procurar, para saber a realidade. Então, isso é maravilhoso. Mas a maioria das pessoas não tem esse interesse. Elas ficam no superficial, ficam no raso. E ali tá bom para ela, tá tudo certo. Só que nesse raso, nesse superficial, é onde estão as ondas. E as ondas fazem o quê? Joga para cima e joga para baixo, né? Dá uns caldo nas pessoas, né? Derruba. Então a gente tem que sair da superfície, tem que sair desse lugar raso e ir para o profundo, para a realidade, para a verdade. E é o que nós estamos fazendo aqui. Mais uma vez. Imagina um filho que sai pela primeira vez sozinho, uma filha, né? Pode ser também, claro, que sai pela primeira vez à noite. E aí ele ou ela não chega no horário combinado e quando você liga no telefone ele não atende, ela não atende. O que que você vai presumir? Coisa boa ou coisa ruim? Coisa ruim, né? Agora, o número de coisa ruim que acontece nesses casos é muito pequeno, é muito difícil. Mas a tendência nossa, da nossa mente, é o quê? É ver o pior. Quer dizer, por que não insistir em ligar, ligar para outra pessoa próxima que foi junto? Se for o caso, até mandar alguém lá no lugar, a gente ir mais fundo. E ao invés de já ficar pensando em bobagem, tragédia, desespero, que é o mais comum acontecer. Por quê? Porque se presume, porque se supõe aquilo que é negativo. E o pior é que depois que não aconteceu nada, porque na maioria das vezes não aconteceu nada, não acontece nada, a gente ainda fica enfatizando aquela situação. Bom, mas e se tivesse acontecido? E se aquilo não se aconteceu, não sei o que, não sei o que? Quer dizer, vai, a gente ainda cria trauma em si e no outro, né? No filho, na filha. É terrível isso. Eu estava lembrando de um trecho do filme, eu queria ter pego aqui, eu não sei se você consegue aí, Alfredo, nesse ínter enquanto eu vou falando aqui, um trecho do filme do Rei Leão, Hum, e o Rei Leão, o filho do Rei Leão, o Tumba, como é que é? Eu Pumba esqueci, não. eu esqueci o nome dele. Mas filho do Rei Leão, é porque o Zumba não, você tem o Pumba que é o Javali. Isso. Não, é o filho do Rei Leão, esqueci o nome. Ele se afasta lá do reino e vai lá para onde tem as Simba. hienas. E as hienas quase que pega ele, que mata ele. Ele foi atrás da Ah, moedinha. sim, sim, é o Simba, é o Simba. Simba, Simba. E aí o pai dele chega na hora e espanta as hienas toda lá. E aí ele vai com o pai dele, né? Tipo, puta, agora eu vou tomar uma bronca, né? Vou apanhar do meu pai. E o pai dele não reage dessa forma. Ao contrário, né? Se você conseguir contar esse pedacinho da cena, acho que é bacana passar no Vou final. buscar, vou Você anotar lembrou aqui. o que é? Sei, sei, quando é o pai, o Mufasa. Esse filme aí marcou minha infância, cara. Pode deixar, eu vou procurar. Legal. Todo mundo já viu lembra desse trecho? Não sei se alguém lembra, mas é muito legal a forma como o pai, ele não ficou depois traumatizando o filho por causa daquela situação, falando que ia acontecer, que isso e aqui, tragédia. Muito bacana.
ele olhou o fato, né? Realmente o que aconteceu. Quer dizer, não aconteceu nada. Então, não aconteceu nada, tá tudo certo. Depois de não acontecer nada, ainda ficamos discutindo sobre o que poderia ter acontecido, e aí criamos emoções negativas, trauma e sofrimento. Quer dizer, eu acabei de falar. Imagine uma pessoa conhecida e que você gosta vindo na sua direção e não te cumprimenta. O que que você vai presumir? Não é? O que que você vai presumir? Você vai falar, pô, a pessoa nem falou comigo. Pô, que sacanagem, que absurdo. Pô, meu amigo, andamos junto e fizemos isso, aquilo. Pô, agora o cara nem para me cumprimentar, nem para dar, nem para parar para falar. Aí você liga pro cara, para a mulher, se a pessoa, e fala, pô, e a pessoa não atende, vamos dizer, a pessoa não atende. Ixi, aí piorou mais ainda. O que que você vai pensar? Caramba, além de não me cumprimentar na rua, não está nem me atendendo. Aí você começa a falar, aí você leva para o lado pessoal, né? Quem que ela pensa que é? Quem que ele pensa que é? Ou então, pô, por que que tá fazendo isso comigo? O que que eu fiz para merecer isso? E começa a trazer ao lado pessoal. E aí vem o outro passo de querer deixar de ser impecável com a palavra, mas também essa pessoa não presta, né? Bem que falaram mesmo disso, aquilo, aquilo. Aí vai e conta pro outro, pô, a pessoa passou por mim, nem falou comigo. Você acredita que absurdo? Que falta de educação. Então, você vê como que a mente ela presume coisas, leva para o lado pessoal e ainda te leva a pecar com a palavra, falando contra si ou contra o próximo. Então, é muito forte ter esse acordo como um mantra na sua própria vida, para que isso não seja corriqueiro, né? Não seja comum na nossa vida, né? Cuidado com as conclusões precipitadas nos relacionamentos. Ficar presumindo que o outro deveria estar pensando e achar que o outro tem que saber o que você quer. Eu era muito assim, né? Eu achava que as pessoas tinham que saber o que eu queria que tinha que fazer. Quer dizer, se você não falar, as pessoas não vão saber, as pessoas não vão adivinhar. Ah, mas ela convive comigo há trocentos anos, pô, como é que não sabe disso? Ué, o fato de conviver há algum tempo não significa que haja a obrigação de saber como eu penso, como eu quero. A gente tem que falar, porque senão eu estou presumindo, concorda? E se eu presumo, o que que eu gero em mim? Eu gero uma expectativa, uma frustração, uma expectativa não alcançada. Eu gero uma emoção negativa e gero um sofrimento. Aí fico bravo com a outra pessoa, levo para o lado pessoal, fico bravo e depois eu ainda falo mal. Olha o perigo que é dos relacionamentos. Um outro exemplo. Você quer jantar no sábado, não fala nada, porque presume que o outro deveria saber que você quer ir jantar fora. Quer dizer, como é que o outro vai saber que você quer se você não falar? Pô, mas ele devia saber. Mas ela devia saber que eu quero. Pô, não faz sentido. Qual a dificuldade de ir lá e falar? Vamos sair, né? Vamos fazer alguma coisa? Vamos. Mas é muito comum a gente se estressar por conta dessas presunções, né? Dessas suposições. Sempre diga o que você quer, pois o outro não tem bola de cristal. Não temos que achar que o outro tem obrigação de saber o que desejamos. Então, né, tem aquela história do cara 50 anos de casado, chega para a mulher e fala: Poxa, você sempre corta o pão na horizontal, mas eu sempre gostei quando minha mãe cortava o pão na vertical. Ela falou: Mas agora, depois de 50 anos, você vai falar isso? Por que que você não falou, né? Eu cortava o pão na vertical para você. Não, mas eu achei que você soubesse. Eu achei que você ia ficar mal se eu falasse que eu não estava gostando, que eu queria de outro jeito. Eu achei que. Então, esses achismos todos roubou 50 anos
de comer o pão do jeito que você queria comer. Então, tem que sair da suposição do achismo. As pessoas, ao se casarem ou fazer uma sociedade, presumem que o outro pensa exatamente como ele, só que não é assim. Ainda mais aqui, né, a maioria já é casado já há algum tempo, a gente sabe que não é assim. As pessoas não pensam como a gente pensa. Em sociedade, a mesma coisa, as pessoas não pensam igual a gente. Tem que perguntar antes o que que se espera, né, do relacionamento, da sociedade, da pessoa que você contratou. O que que você espera da pessoa que você contratou? Tem que perguntar da pessoa que trabalha com você, do colaborador, do prestador de serviço, do fornecedor. Quer dizer, se a gente não deixar claro, o mais claro possível, o que que a gente quer, vai ser mais difícil receber aquilo que a gente deseja. Então, a gente espera as boas entregas para a gente, mas às vezes a gente não fala o que que a gente quer que seja entregue. E aí acontecem as confusões, acontecem os dramas, acontece o caos. Porque, pô, eu esperava uma coisa e a pessoa não fez o que eu esperava. Claro, você também não deu os detalhes, não explicou, não conversou antes. Tem que perguntar antes o que se espera. Tem um filme que eu vi esses dias, eu esqueci o nome, rapaz. Depois eu vou ver se eu ponho no grupo lá para vocês verem. É um filme da época de Natal que estava acontecendo aqui no norte dos Estados Unidos, em Ohio. E aí houve um reencontro de um casal, ele já meio 50, 60 na época, ambos solteiros naquele momento, e eles estavam começando um relacionamento. Aí a mulher, do relacionamento, tá, como é que começou o relacionamento? Começou com ele comprando a parte da empresa do irmão dela, que era sócio dela. E ele já era conhecido da época de colegial, lá atrás. Aí ele compra a parte do irmão dela, ela aceitou meio sem querer aceitar, porque ela tinha umas reservas contra ele, mas acaba aceitando, aí eles começam a trabalhar juntos e ele começa a dar resultado, um negócio legal. Mas antes dele chegar, ela tinha ido no banco, pediu um empréstimo para comprar essa parte do irmão e não ter sócio, muito menos esse cara. Até aqui deu para imaginar com a situação? E aí, eles então se conheceram na sociedade, o que posso fazer por você? Se conheceram na sociedade e estava indo tudo bem, e eles até estavam começando a paquerar e se gostar. Aí ela encontra durante um evento de Natal, não, antes disso, ele recebe uma proposta de trabalho muito boa para trabalhar numa outra cidade, num outro estado. E, obviamente, se ele fosse, ele iria se afastar dela, quer dizer, o relacionamento ia acabar. E aí ele ficou de dar a resposta, não tinha dado a resposta ainda, não tinha falado nada para ela também, estava pensando, eu acho, assim, ele ia cancelar, né? Ele não ia aceitar. Aliás, ele não tinha aceitado. Aí ele ouve a mulher no dia desse evento de Natal conversar com o gerente do banco, e o gerente do banco fala assim: o teu empréstimo foi aceito. Vai lá no banco e você já pode pegar o dinheiro para comprar parte do teu sócio. E o cara ouviu isso. O que que ele presumiu? Aí, peraí, terminando a conversa, ela fala assim para o gerente: não, não, não quero mais porque eu já resolvi. Eu não vou querer o empréstimo. Mas o cara não ouviu essa parte que ela não ia querer o empréstimo.
Ele só ouviu a parte de que ela tinha pedido o empréstimo e que o cara chamou ela para ir lá assinar os papéis. O que que ele presumiu? Que ela não estava afim dele, que ela não queria ele perto dela. Aí o que que ele faz? Ele pega o telefone. Ficou de filme, né, gente? Mas assim acontece. Ele pega o telefone, liga para a empresa lá que ele tinha negado e fala: Olha, tá de pé a proposta ainda? Eu vou. Aí ele acerta de ir embora. Aí, quando ele vem chegar para perto dela, já muda tudo, né? O cara tá totalmente diferente, serião. E ela, o que que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? E o cara, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Ah, então, não, ele não fala nada e tal. Aí depois ela vai investigar, aí ela descobre com o pai dele o que tinha acontecido, e aí ela conta o que que aconteceu. Aí, bom, no final deu tudo certo. Mas você vê o que que é o mal da presunção. Estava se acabando ali uma sociedade que era boa. Eu vou pegar o filme para vocês verem, é bem legal. E estava acabando ali um relacionamento muito legal também, né? Uma segunda chance para os dois, né? Na verdade, ele nem ela nem nunca foi casado, né? Mas ela já estava separado, solteiro, divorciado. Então, o que que é o problema da gente ficar supondo as coisas sem ter a certeza, né? Imagina uma pessoa magoada com você porque você esqueceu o aniversário dela. Ou você magoado com alguém porque alguém esqueceu o seu aniversário. Imagina você pensando, pô, meu aniversário, o Anderson nem me deu parabéns. Pô, mas como é que eu vou saber que hoje é seu aniversário se você não falar para mim que é seu aniversário? Eu não tenho como, não é verdade? E às vezes a gente está assim, pô, meu irmão não lembrou do meu aniversário, meu pai, minha mãe, mais difícil, né, não lembrar, né? Mas às vezes a gente tem alguém próximo e a gente julga que as pessoas têm que saber, mas, pô, mas se você não falar, e se esqueceu também, qual o problema? Tá tudo certo, você vai julgar que a pessoa não gosta de você porque ela esqueceu o dia do seu aniversário? Então, as suposições, né, elas são bem perigosas. A mente humana gosta de tornar as coisas complexas, complicadas, conflituosas. Queremos resposta para ter mais segurança. E a mente tagarela sempre tem uma. E não importa para a mente se a resposta está certa ou está errada. A mente quer uma resposta. Se é verdade ou se é mentira, ela não quer nem saber, ela quer a resposta. E a resposta que ela quer é uma resposta rápida, é uma resposta daquele momento, porque ela quer ter a segurança das coisas. Então não importa se a resposta é verdade ou não. E aí que está o problema. A gente tem que tomar cuidado para não ser reativo e se deixar andar pelo condicionamento mental. Isso aqui já aconteceu comigo. Pessoas rindo de você e você acha que é sobre você. Uma vez eu estava entrando na empresa, numa fábrica, e aí duas pessoas entraram um pouco depois atrás e começaram a dar risada. Rapaz, eu achei que era comigo, virei para trás, vocês estão rindo de quê? Bravo. Aí os dois, não, não é de você não, nada a ver e tal. Quer dizer, gerei maior climão, né? E por uma coisa que nada a ver, quer dizer, agora só porque estão falando, rindo, tem que ser de você? É muita presunção, né? Ainda que fosse, né? Mas não faz sentido ficar emocionado, positivo, né? Principalmente negativamente com essas coisas, né? Temos que fazer pergunta. E por que que a gente não faz pergunta? Porque temos medo de fazer pergunta, medo de ser criticado pela pergunta, medo de ser reprovado pelas pessoas por aquilo que a gente pergunta.
Então a gente não pode ter medo de perguntar. Tem que perguntar. E não importa o que vão pensar, o que vão dizer. Não podemos presumir que as pessoas enxergam a vida como nós enxergamos. Achamos que os filhos deveriam pensar e agir como nós. Quer dizer, a gente sabe que não é assim, né? Presumimos e tiramos conclusões sobre nós mesmos, e isso pode gerar muito sofrimento. Isso é um outro problema. Quer dizer, a gente começa a achar que nós não somos felizes porque se tivesse agido diferente, a minha vida seria melhor. Começa a achar que eu não sou capaz disso ou daquilo, quer dizer, começa a presumir contra si mesmo. Se eu não tivesse feito aquilo, hoje eu seria mais feliz, minha vida estaria diferente. Então, ver como que a mente ela coloca peças, né? Ela trapaceia, sabota a gente. Porque a minha vida, ela não pode ficar melhor do que como ela está hoje. A vida, ela não muda. A vida é aquilo que Cristo falou. Vocês têm direito e acesso à vida abundante. Quando eu vou ter vida abundante? Amanhã, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu conquistar aquilo lá, quando eu viver tal situação. Não, agora. A vida abundante não é para amanhã, não é em função de alguma coisa. Eu não tenho que fazer ou ter alguma coisa para ter vida abundante. A vida abundante, ela existe, ela está aqui e agora. Como? Como assim? Aonde está que eu não estou vendo? Aonde está que eu não estou sentindo essa vida abundante? Aí é que está o problema. É não ver e não sentir. Por que que você não vê e não sente? Porque você está presumindo, você, eu digo nós, né? As pessoas em geral, tá? Nada pessoal. Não leve nada para o lado pessoal. Mas a gente presume que a nossa vida está ruim. Presume que a nossa vida não é boa, que a nossa vida poderia ser melhor, que se eu tivesse assim o assado, feito assim, feito assado, escolhido assim um assado, e essa presunção, essas suposições nos tiram da vida abundante. Por quê? Porque se eu tenho essas suposições e essas presunção toda, obviamente eu vou achar que minha vida está abundante? Não, eu vou achar que minha vida está ruim. E quem acha que a vida está ruim é porque não conhece a vida, porque não tem nada de ruim na vida. Porque a vida é o próprio Deus. A vida é o que Deus nos deu e Deus nos deu o melhor. Deus não deu para a gente o pior, Ele deu o melhor, a sua imagem, a sua semelhança. Então, como é que eu posso reclamar da vida em função disso, daquilo, daquilo outro, desse ou daquele, seja o que for? Lembra que nós falamos na aula passada, anterior? Vida é diferente de situação de vida, de condição de vida. Então não importa a minha condição de vida, a minha vida, ela não muda. A condição de vida, sim, pode mudar. Posso ficar mais velho, eu posso ter uma casa melhor, eu posso ter um emprego diferente, melhor, posso um monte de coisa. Mas isso é condição. Agora, até para eu ter uma condição, seja em que situação melhor, eu preciso ter vida. Porque se eu não tiver a vida, eu não vou ter nada. Eu não vou ter ânimo. Eu não vou ter entusiasmo, eu não vou ter paz, eu não vou ter alegria, porque tudo isso está onde? Está na vida. Lembra do poder de criar, do mestre de si mesmo? Como é que eu vou criar o que eu desejo de condição de vida se eu não tenho vida? Se eu não tenho entusiasmo, se eu não tenho força, se eu não tenho alegria, se eu não tenho paz, se eu não tenho essa esse coragem
Eu tenho que estar encorajado. E aonde está tudo isso? Está na vida. E como é que eu enxergo a minha vida? Sendo grato todos os dias por tudo que eu tenho, sentindo a alegria de ser um com a essência, um com Deus, olhando ao meu redor e me sentindo presente e feliz em toda e qualquer situação. Então, estar enraizado, arraigado nessa essência que me faz viver a vida abundante. Não é o que eu tenho, não é o que eu faço, mas é o que eu percebo da minha essência, de quem eu sou de verdade. Achamos que as pessoas vão fazer por nós o que queremos, o que fazemos por elas. Quer dizer, se você ficar botando expectativa nas pessoas, você vai se frustrar. Botar expectativa nas pessoas, presumir que elas vão fazer assim ou assado, a nível pessoal, né? Porque a nível profissional, normal, você tem que presumir mesmo, né? E colocar objetivos, metas, e se não cumprir, você manda embora, demite e pega outro, e tá tudo certo, né? Agora, no lado de relacionamento pessoal, familiar, não dá para colocar expectativa, porque se você pôr expectativa, é porque você está precisando daquilo que a outra pessoa tem para dar e você não tem. Então você não tem a vida abundante. Porque ter a vida abundante, ser abundante, é exatamente ter tanto para você que você não espera mais nada de ninguém. Se eu sou abundante, eu não preciso de nada de ninguém. Não, mas como assim agora? Você vai. Se não é prepotência e soberba, achar que você não precisa de nada nem de ninguém? Claro, a gente precisa um do outro e Deus deseja que a gente se relacione um com o outro. A gente está aqui se relacionando, aprendendo juntos, crescendo juntos. É isso que o Criador quer, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, eu não preciso achar que eu só vou ser feliz e abundante se eu fizer isso. Porque Deus deseja isso, mas ele não fica. Se você não der a bola para Deus, para o Criador, ele não vai se preocupar, ele não vai ficar tristinho porque você está triste com ele, porque você não fala com ele, concorda? Deus não muda. Então, isso vale para a gente também. Não minta para si mesmo achando que as pessoas vão mudar com o tempo. Não vai mudar. As pessoas não vão mudar. Quem tem que mudar é você. Você tem que mudar. Você pode mudar. Você tem o governo sobre a sua própria vida. Agora, você não tem o governo de outras pessoas. E aí é aguardar, esperar com paciência, porque pelas suas transformações, pelas suas atitudes, como disse Nelson Mandela, né, o exemplo arrasta. Então, as pessoas ao seu redor, elas vão evoluir, né? A gente sabe que até mesmo na família de Jesus, até ele morrer, eu acho que ninguém seguiu ele, a não ser a mãe dele, mas depois veio o irmão Tiago e deve ter tido outros irmãos que começaram a valorizar. E agora, foi em vão o que ele fez? Claro que não. O exemplo arrastou. Então, cabe a nós, cada dia, sermos mais quem a gente é de verdade, só isso. Mais abundante. Ao julgar, paramos de aprender. Ao julgar, deixamos de ser autênticos. Eu tenho agora, nesse momento, um par de orquídeas que brotou aqui no meu jardim. Se você olhar para aquele par de orquídea, ou o seu par de orquídeas, a planta que você tiver, a flor que você tiver em casa, e falar assim: bom, isso aqui é uma rosa.
Quando você fala que isso aqui é uma rosa, você julgou que aquilo é só uma rosa. Agora, se você olhar e ver como vida, aquilo começa a te ensinar. Ela começa a te ensinar. Ela começa a falar coisas no seu interior, no seu espírito, que você vai aprender mais. Por que que eu estou aprendendo mais? Porque eu não julguei só pelo nome, o rótulo que deram para ela, mas eu silenciei essa tagarela da minha mente, que ela só é uma orquídea, só é uma rosa, para poder contemplar e ouvir mais da minha fonte, da minha consciência, o que de verdade é aquela, aquela flor, aquela orquídea. Porque ela vai falar com você, né? Outro dia, é meio doido assim, mas eu estava olhando e falei, pô, tem dois leões ali na porta da minha casa, né? Tem um leão e uma leoa. Então, quando você passa ali, ele tá te dando boas-vindas, né? Seja bem-vindo, né? A casa dos leões, quer dizer, você começa a deixar fluir, né? Coisas legais, que não é só aquilo ali, é muito mais do que aquilo ali. Vocês estão percebendo isso? Isso é contemplar. Isso é ir além da mente. Metanoiete, vá além da mente. Porque a mente fala assim, é uma orquídea, acabou. Agora, ir além da mente e falar, não, isso é um leão, não, isso é um veludo, é uma beleza, né? É uma coisa, é um vestido de noiva. Você começa a ver de outras formas, ver de outras maneiras. E isso explode a sua mente. Você sai do mundo, você sai da mente e vai além. Isso é consciência. Isso é ser autêntico. Porque nós não somos o que a gente enxerga que nós somos muito além disso, ok? Não tem limite. Deus é imensurável, incognoscível. Então, essa partícula de Deus que somos nós, também somos. O acordo 3 é uma prática da consciência, pois o falso eu adora presumir. Levar para o lado pessoal e usar as palavras contra si mesmo e os outros. Então, pratique muito o acordo 3, o acordo 2, o acordo um e o acordo 4 que nós vamos falar semana que vem, que é fazer sempre o seu melhor. Deixar a mente trazer essas presunções, esses julgamentos, essas suposições, isso é a mente condicionada. Então, torne os acordos um mantra, né? A Gisele Bündchen que tem esse livro aí como livro de cabeceira, né? E uma vez ela falou numa entrevista que o mantra dela era não levar nada para o lado pessoal. Não somos objetos de estudo, ou seja, eu não tenho que ficar investigando a minha vida para saber como eu sou, a minha personalidade. Não, porque eu sou calmo, porque eu sou impulsivo, porque eu sou tranquilo, porque eu sou. Cara, você não é nada disso. Isso aí tudo é objeto de estudo, de quem você é. Mas isso é o que você foi condicionado a ser. Principalmente o que é negativo. O que é positivo, ok. Mas o que é negativo são coisas que você foi condicionado. Não, eu sou ansioso. Você não é ansioso. Você é calmo, né? Você é paz, está dentro de você. Não, mas eu sou, sei lá, complicado. Não, mas eu sou. Isso tudo é o que os traumas, o que falaram para você que você o que as situações disseram ou dizem que você é, mas isso, eu não sou objeto de estudo dessas coisas, eu sou a consciência. Nós somos como ele é. Então, a partir do momento em que eu assumo
esses quatro acordos, eu estou botando para fora a manifestação da minha consciência. Isso é muito em sintonia com tudo que a gente aprendeu até agora, desde os filhos da luz, o mestre de si mesmo e agora os quatro acordos. Terminei. Uhul! A aula de hoje, né? Anderson, só para te Oi. falar que eu encontrei aqui, tá? A cena, Achou? Que legal. achei. Vamos São pôr duas aqui. cenas, né? Eu botei aí, depois te mandei no privado, mas a gente faz uma montagenzinha para botar pra galera. Mas posso botar no grupo também. Você consegue botar aqui para a gente ver rapidinho? Eu já tirei o Ah, slide. deixa eu ver aqui. Eu vou te mandar os dois. É que como você está compartilhando a tela, eu já te mandei aí. Dá uma olhada. Você está no WhatsApp Web? Tô, peraí. Eu te mandei os dois. Consigo. São dois links diferentes. O primeiro é o link do resgate, são duas cenas de 1 minuto, mais ou menos, né? Então, como é que eu faço aqui? Eu tenho É só que. você abrir. Ah, Você está compartilhando a sua tela, não está? Ou está compartilhando uma apresentação? apresentação. Eu tenho De repente, que você abrir e tem. compartilhar a tela, É, é isso? é isso, exatamente. Eu não sei como é que está escrito aí. Peraí, No- deixa eu ver se eu consigo. Rapidinho. Normalmente é o screen, né? É o screen. Não Tá. sei se está em inglês ou em português, mas tem a opção de você compartilhar. Compartilhar. é, parte da tela. É. Aqui. Não está aparecendo. Não, Em tela. cima, é porque eu não sei como é que tá o seu, né? Mas em cima ali Acho que agora aparece eu tipo como se fossem consigo. abas, né? Peraí, acho que agora deu. Peraí, peraí. O meu tá compartilhado aí, tá vendo aí? Consegue ver não, né? Ah, o seu agora foi, o seu agora foi. Entrou? Entrou. Dá o play aí. Eu acho que quando você dá o play, eu não tenho certeza se. Vê se tá com áudio e som, mas eu não sei se o áudio vai poder ser ouvido aqui. Ah, não, volta no comecinho da cena, volta, isso. Se quiser avançar um pouquinho, pode avançar, que é quando eles estão aí Dá para na ver cena. aí? Que eu não estou vendo, engraçado. Daqui, vocês estão vendo, pessoal? Sinaliza aí que vocês estão no mudo. Eu consigo ver. Vai ser Estamos difícil eles. vendo. Agora você tirou. Tirei? E agora? Tirou. Tá, só que ninguém tá ouvindo, né? Por isso que eu não sei se na tela do YouTube tá no mudo, né? Dá para ver aí? Dá pra ver a cena. Você tá vendo aí alguma coisa ou não? Tô. É porque essa cena, sem o som, fica mais difícil de Eu acho captar, que né? não é essa cena, não, hein? Será que eu botei errado? Não sei se você botou a primeira ou a segunda. Hã? Você botou o primeiro link que eu te mandei? Eu acho que eu devo ter avançado em alguma coisa Pode ser. e botei a errada. Não. Acho que essa Foi daqui, aí? não é essa daqui, ó. É porque você deve ter dado play na próxima. Não, também não é. Mas posso te falar, Anderson, eu acho que vai ser mais contexto quando eles puderem ouvir o áudio. Porque se eles não ouvirem o áudio, eles não vão conseguir entender o sermão do pai, entendeu? E agora, dá para ver? Dá para ver, mas não dá para ouvir. Não dá para ouvir? Vai perder o efeito, entendeu? Tá bom. Eu posso preparar para eles e boto, mas realmente a cena, ele salva, né? Aí ele só fala assim primeiro, ó, você me desobedeceu. Ele fala bem sério, mas ele só fala isso. Você me É. desobedeceu. Aí ele vira, anda, ele vem andando junto, depois eles vão andando um pouquinho e ele explica a diferença entre coragem e imprudência. Ah, legal. Mas explica com serenidade, ele explica, né, as responsabilidades. É bem legal mesmo, mas depois eu vou ver se eu junto para eles facilito aqui para eles entenderem o. Quer dizer, você vê, quer dizer, ele agiu com a consciência, né? Quer dizer, ele enxergou a situação e aproveitou aquilo para ensinar e não punir, porque a mente adora punição, né? A mente é punitiva, é conflituosa, é negativa, é resistente, é o caos na Terra, é o diabo, né? A mente é a carne, né? Que milita contra o espírito. Então, tendo clareza de como que a mente trabalha,
Cara, a gente vai viver a vida abundante, porque a gente não fica mais ao governo da mente, mas a gente passa a ter governo sobre a mente. E governo sobre a mente é governo sobre o corpo, é governo sobre a nossa própria vida, né? É governo sobre o nosso pensamento, é governo sobre as nossas atitudes, as nossas ações. E isso é consciência, né? Porque a consciência, ela vai além da mente. A primeira palavra de Jesus em público foi essa, né? Metanoiete. Vá além da mente. E poucos entenderam isso, né? Então, a hora que a gente entende, aí a nossa vida ela avança, né? Bom, pessoal, vou abrir para pergunta agora, hein? Microfones todos abertos. Fique à vontade aí, quiser perguntar. Estou aqui, Já o ao pessoal seu aí. dispor. Eu vou começar então, hein? Vai, manda ver. Assim, Abre aí. foi fantástica. A gente sempre fala, eu lembro sempre quando eu ia na igreja, assim, né? Que sempre quando eu ia na igreja, é engraçado que às vezes quem está pregando, né? Parece que ele está pregando para você, né? E hoje parecia que a aula foi para mim, né? Porque esse acordo é um dos que eu tenho violado bastante, principalmente no relacionamento, né? Às vezes a gente, é, na ansiedade de resolver um monte de coisa, né? Acaba não se comunicando, né? Então, na minha cabeça, eu tenho certeza que eu já falei alguma coisa, né? Ou eu tenho certeza que ela queria me falar algo que ela não queria falar, né? Então, eu tenho cometido, eu tenho violado bastante esse acordo, né? Então, eu sinto que isso acaba prejudicando o meu relacionamento, né? Então, foi muito top, assim. Acho que não é nenhuma pergunta, não. É mais uma aula que caiu assim como uma luva para mim, assim, porque realmente, eu acho que a comunicação é um dos segredos aí, né, de você se conectar, né, poder usufruir do relacionamento, né? Eu vejo, não É, quero, assim, só contribuir mesmo, eu acho que o relacionamento é uma das principais, eu acredito, essa é uma pergunta que eu sempre me pergunto, né? Por que que Deus criou o homem, né? E eu acho que é muito essa coisa de aprender a se relacionar com ele e com os outros, né? Porque senão é, ele não precisava de mais ninguém para ter o mundo, ele podia ter o mundo só para ele, né? Ele é perfeito, ele é Deus, né? Então existia alguma coisa dentro de Deus que fez com que ele criasse a gente, né? Então aí tu pensa, poxa, se essa é uma lógica interessante de se pensar, imagina o potencial de saber se relacionar, né? Então essa coisa de fazer pergunta realmente e aí eu acho que o meu takeaway aqui realmente foi aquela coisa de não ter medo de perguntar. Eu prefiro que o cara me julgue como burro por perguntar demais do que cometer um erro sabe, de julgar algo que não era para ter julgado. Era só isso mesmo. perfeito. Muito legal. Eu também acho que Deus criou a gente, colocou na Terra para que Ele pudesse desfrutar da Terra que Ele criou. Então a gente está aqui para, como pequenos deuses, né? Partículas de Deus, curtindo essa Terra, esse lugar que Ele criou para Ele mesmo. Então a gente veio dele e vai voltar para Ele. Ou seja, a gente continua sendo dele, não muda. Então, se a gente começar a ver um ao outro assim, vai acabar muito sofrimento. Porque eu não vou ver mais o outro como pior. Eu vou ver o outro sempre como eu me vejo. Se eu me vejo bem, eu vou ver o outro bem. Se eu me vejo importante, eu vou ver o outro importante. E aí independe de classe, de cor, de condição econômica, onde mora, geografia, não importa nada. Isso é ser um com o Criador. Esse é o maior objetivo do Pai, né? De Deus, do pai ou da mãe, né? Quem viu aquele filme A Cabana, né? Você viu que Deus é a forma de mãe, né? Então, assim, entender que a gente pode viver nessa harmonia quando eu estou em harmonia, né?
Porque quando aquilo que a gente presume e julga alguém, a gente não está falando do outro, a gente está falando da gente, né? Hum, Então, é verdade. se eu falo mal de alguém, eu estou falando do que está dentro de mim. A boca fala o que está cheio o coração. Então, eu estou jogando para fora o veneno que está dentro de mim. E a gente tem que prestar atenção nisso, né? Com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa. E cada vez que a gente for mais sutil nessas percepções, mais vida abundante a gente está vivendo. Então, a vida abundante, ela não vai chegar, ela já está dentro de nós. A grande questão é a gente ir evoluindo na percepção de quem a gente já é. E quanto mais eu sei quem eu já sou, mais eu vou manifestar essa abundância que eu também sou. Então, é natural, tudo é natural, é igual a própria orquídea, a própria rosa, a árvore, é natural crescer, é natural expandir. Está lá em Gênesis, crescei-vos e multiplicar. É natural, o crescimento é natural. Então, o cabelo cresce, na maioria das pessoas, né? Pelo menos. O cabelo cresce, quer dizer, as células crescem, tudo cresce, a gente cresce. E assim também a manifestação, a vida exterior, a tendência também é crescer com as nossas ações. Então, quanto mais liberdade eu tenho para crescer, mais eu cresço. Agora, você pega uma árvore, coloca ela dentro de uma caixa, ela não vai crescer mais do que aquele tamanho que você colocou ela para crescer, ainda que seja uma árvore, né? Então, a gente tem que sair da caixa e ir para o ambiente natural. Dentro do nosso natural, dentro desse ser que a gente vai crescer, vai expandir naturalmente. E esses quatro acordos são maravilhosos para ajudar, né? Alguma mais comentário, constatação, pergunta? Aproveita que a gente acabou cedo. Dúvida? De aula passada, aula antiga? Sem perguntas? Sem mais perguntas, meritíssima? Faz pergunta aí, mãe. A aula foi, a aula foi muito boa ou foi muito ruim, né? A pessoa entendeu tudo ou não entendeu nada. Eu presumo que O foi muito Alfredo boa. falou, né? Ele falou ali que, como é que se diz? É um aprendizado, sabe? É uma coisa assim que você vai aprendendo e que realmente, às vezes, você quer pensar o que o outro está pensando. Ah, fez isso porque está pensando aquilo. Às vezes a pessoa nem está pensando nada daquilo que você está presumindo que ela está pensando. Você que pensou, a pessoa não. É, Entendeu? Então, isso é assim, a gente tem que ter realmente muito cuidado, sabe, com essa coisa de estar presumindo o que o outro está pensando. A gente não sabe, mas a gente E, quer achar que sabe, e isso acaba entendeu? criando um ciclo, isso acaba criando um ciclo vicioso, né? Porque ao pensar que a pessoa pensou algo, você começa a mudar o seu comportamento com ela e ela começa a presumir por causa do seu comportamento algo que nunca existiu e aí vai Isso, piorando, né? Sabe aquela coisa assim, isso. pô, eu acho que a pessoa está chateada comigo, né? E aí você começa a É, pedir às vezes você vai até num comportamento positivo, você começa a pedir desculpa para ela, tratar ela melhor, porque você acha que ela tá chateada, ela começa a ficar suspeita, né? Pô, tem alguma coisa errada aqui, essa pessoa tá me tratando bem demais, né? E aí começa o show da presunção. exatamente, presume entendeu? A daqui, gente fica presume dali. imaginando coisas que às vezes não procede, vamos dizer assim, não existe, mas a nossa mente, ela, conforme você falou, né, ela gosta disso, da negatividade, de pensar, né,
de presumir, de fazer aquele drama, né? Nossa mente gosta da sofrência, né? Então ela já está sofrendo por antecipação. Não falou comigo, não aconteceu até isso hoje comigo e com a minha amiga, que a gente foi num evento, e tem uma pessoa lá que ele toca um instrumento, ele sempre fala com a gente, ele passa e chega na mesa, fala com a gente, e aí, vocês, o quê? Mas ele não falou. Aí ficou eu e minha amiga, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Ele está chateado? Mas o que que foi? Falaram alguma coisa? Gente, às vezes não foi nada. O cara chegou em cima da hora, correu para pegar o instrumento, na hora de sair, aí não fomos saber que tinha, eles tinham um outro evento, entendeu? Então eles tinham que sair rápido, porque tinha outro evento, mas a gente ficou ali imaginando mil coisas. Mas por que que não falou? Mas por que que não veio aqui? Mas entendeu? É a mente, isso aí é exatamente o que o Alfredo estava falando, que você também explicou para a gente, né? Foi muito válido, cara. Foi top mesmo. Foi bacana. Gratidão. A Então, gente valeu. aprende. Algo a Estamos acrescentar aí? Alcides, Cícera, Wagner. Na verdade, é aquele quem nunca fez é, suposições e presunções. quem Então, disso nunca. daí, nós estamos fazendo isso diariamente, a todo momento. Então, para nós, isso daí é um tratamento. Nós, a partir, né, dessa aula, a gente começa a avaliar melhor as suposições e presunções que a gente faz Exatamente. até automaticamente. Todo mundo Sim, faz isso até automaticamente, vai falando coisas, pensando que será que a pessoa é isso, será que não sei o quê, não sei o quê, nos relacionamentos, em todos os lugares, isso acontece todos os dias. Então, isso para a gente é um tratamento, para a gente saber agora, né, se controlar nesses momentos, quando a mente vem, opa, para aí, vai fazer suposições e presunções de que você nem sabe nada e já está pensando coisas que nem são. Que é isso, né? Nós somos, na verdade, um pouco prisioneiros desses é comportamentos de suposições e presunções. Mas foi ótimo, Anderson, eu gostei muito. Legal, legal. demais. Fala, Alcides, se você falar. Liga o som. Liga o som. Tá sem som. Com Aí, som? agora sim. Sim. Então, os acordos, como você falou, estão realmente todos ligados, né? Ele me levou assim ao Provérbios, né, 16, né, o versículo 24, 25, que diz que as palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo, né? Bom, Então, acho que em todos esses casos, a palavra, quando são feita dita, né, uma palavra agradável, ela transforma tudo, né? Mas tudo fica bem, é isso mesmo. Você é impecável com a palavra. impecável. Fala, Cícera, algo a acrescentar? Tá sem som, tá sem som. Liga o som aí. Aí, vamos ver agora. Vai, fala aí. Não, tá sem som ainda. Tá ouvindo? Agora sim. Então, vou rever a aula de novo, né? Eu preciso, vocês fizeram uma educação profissional. Não, tem que né? Tá muito baixinho a voz. Eu não sei se você consegue aumentar. Não é para escutar, não. Agora dá para ouvir? Tá melhor. Fala agora. Então, vou rever a aula de novo. Eu já assisti lá o filme lá do Rei Leão, mas eu também vou rever, com certeza vai me ajudar. Porque eu quero que minhas palavras eu preciso para esses dias, para falar com essa pessoa, seja doce e agradável, como o Cid falou agora há pouco, né? E que eu quero ver retorno dessa pessoa. E realmente, eu acho que é bom a gente ter esse cuidado, né? Examinar para não sair atropelando as coisas, em vez da pessoa entender uma coisa e entender outra. Foi É bem isso. agradável. Então tá bom, pessoal. Uma ótima semana para vocês. Tem feriado quarta-feira aí no Brasil, né? Então aproveita aí para
assistir às aulas anteriores. Semana que vem vai ser a nossa última aula, que é dar o seu melhor. E a gente termina a escola, hein? Lembra que eu falei lá atrás? Ia ter a série Filhos da Luz, Mestre de Si Mesmo e Os Quatro Acordos. Então, estamos acabando. Eu estou preparando mais algumas séries sobre aceitação e sobre estado de presença. Então, Bem, e depois eu falo, na semana que vem eu vou falar dessas próximas séries. A minha ideia é que a gente recomece em janeiro, né? Vou dar um tempo de férias da escola, férias escolares. E aí a gente bom, professor. recomeça em Ainda. janeiro para terminar também lá para novembro do ano que vem também. Ficar um ano de escola, aí eu vou pensar aqui nas séries que a gente vai ter, vou passar para vocês qual a condição que a gente vai fazer. E quem desejar continuar ano que vem, e quero ver, vou ver com o Alfredo para a gente chamar mais pessoas, né, Alfredo? Vamos fazer uns pitch aí para colocar mais gente para dentro, e quem vocês já estiverem pensando também em chamar para poder convidar. Eu acho que eu vou até, acho não, vou dar um desconto assim para vocês que chamarem mais uma pessoa. De repente, vocês não ter custo zero e a pessoa, né, que fizer, ela vai pagar normalmente. Então, é uma forma de privilegiar vocês que chegaram até aqui e vai ser muito legal, né? Vamos crescer, vamos espalhar essa consciência, essa verdade e procurar fazer o máximo de pessoas viver essa vida abundante, né? Eu acredito que muitos de vocês têm, como já deram aqui, vários testemunhos, né, de situações, como já tem melhorado consigo mesmo, e isso vai ser bacana para a gente poder mostrar para as pessoas, né, dessa evolução toda que a escola India está dando. Então, obrigado por tudo aí. E semana que vem a gente está junto. Se prepara para a gente crescer mais, então. Tá bom? Quer ficar mais um pouco aí, Alfredo, para me falar com você? Gratidão. Tamo junto. Gente, boa noite, obrigado.